muita relação com a saúde, mas não é só, porque movimento estudantil, aí movimento negro, movimento feminista, LGBTQIA+, bastante coisa. Bastante coisa. Mas você sempre traz essas discussões também aqui para o plenário. Sempre traz essas discussões para dentro da casa. Uma pergunta bem, talvez boba, mas qual a importância de trazer esses temas também? Sempre levantar, sempre colocar um prisma, por exemplo, da luta antirracista, da luta anti-homofóbica, da luta feminista para as pautas e discussões aqui na casa. Olha, é muito importante para a gente desnaturalizar as violências. Assim, porque as violências racistas, machistas, LGBTfóbicas, não são sempre violências assim... não é só um episódio de racismo. Não é só o fato de alguém chamar alguém de macaco ou, enfim, ter um episódio de violência. São mecanismos, funcionamentos que têm a ver com exclusão. Né, que tem a ver com a exclusão de pessoas negras desse espaço, de mulheres desse espaço. E a gente poder falar sobre isso significa a gente desnaturalizar essa exclusão, por exemplo. Significa a gente desnaturalizar o fato de que a maioria da Câmara é composta por homens, sendo que a gente é metade da sociedade. Assim, então, isso não é natural, isso não é normal. Assim, a gente não pode encarar com naturalidade isso. Tem a ver com o processo de exclusão das mulheres desse espaço, assim. Então, a gente poder falar sobre isso e colocar esse debate, eu acho que é uma disputa mesmo, é uma disputa de realidade. Assim, é para além da fala, é para além da denúncia, é para tentar disputar por uma outra realidade. E eu acho que tem a ver também com a gente conseguir trazer para um espaço de debate público, que é o debate dos parlamentares da cidade, sobre temas que atingem as pessoas. Assim, que tem muitos espaços em que não é tão permitido fazer esse debate. Assim, tem muitos espaços da vida, da sociedade, do mundo do trabalho, em que não dá para fazer de uma forma ampla um debate sobre racismo, por exemplo. Porque as pessoas podem se sentir coagidas a não falar, ou a não denunciar certas coisas, ou a não apontar certos processos de desigualdade, de violência, enfim. E ver que aqui nesse espaço se fala sobre isso, eu acho que é importante para as pessoas se sentirem mais acolhidas, se sentirem mais legitimadas para poderem falar sobre isso nas suas vidas ou se estiverem passando por esse tipo de violência, assim, de exclusão, né? Então, acho que é muito importante a gente mostrar que, olha, aqui se fala sobre isso. Então, é permitido, né? É aceitável, é tranquilo que isso seja falado em outras esferas da vida em que uma pessoa possa estar sendo impedida de se colocar por alguma razão. Assim. E você foi uma parte ativa na luta, né, de implementação de cotas raciais na USP. Queria que você falasse também um pouco mais sobre isso. Qual a importância de inserir jovens negros e periféricos nas universidades? Não, tipo, importância fundamental, né? A universidade é pública. E o nosso país é um país amplamente negro. E hoje o que a gente vê é que as universidades públicas, historicamente, elas não têm servido como instrumento de gerar igualdade. Assim, tem servido como instrumento, historicamente, de manutenção de privilégio. Assim, mesmo sendo pública, né? Então, acho que a importância é fundamental, porque é isso, ela tem que ser da população, tem que ser um sonho possível para todos os jovens brasileiros, tem que ser um sonho possível para todos nós, assim. E tem muito a ver com a atuação que eu tive. Eu lembro que no primeiro ano da faculdade, antes de eu entrar no movimento estudantil com tanta força, bem no comecinho, a USP tinha um programa que era muito interessante, que era um programa para que oferecia bolsas para estudantes que tinham vindo da escola pública fazer palestras em escola pública sobre a USP. Então, era isso. Era interessante, porque, né, é muito bom, porque dava bolsa. Sim. É uma forma de permanência, né? A gente não trabalhava no primeiro ano, ajudou muito na questão de renda, assim. E era um valor bem pequeno, mas que estudante, né, tá ótimo. E que a gente tinha que ir numa escola e tinha que falar sobre fazer propaganda da USP, né? Uma escola pública, era só para estudante que vinha da escola pública, para poder dizer como é que fazia para escrever no vestibular, o que estudava, quais eram os caminhos, assim. E, gente, eu fui em algumas, mais em Santos, porque a ideia era para ser no seu lugar de origem. Legal. Assim, foi um programa muito, muito legal, que durou por um tempo na USP. E eu fui, gente, e a primeira pergunta de muitas salas era: quanto paga? Quanto você paga? Você conseguiu bolsa? É natural. As pessoas perguntavam isso porque... Uai, só tem gente rica entrando lá, deve ser caro, né? Sim. Então, é natural que as pessoas pensem isso, que os jovens pensem isso. Mas é pra você ver como era inacessível, assim. Por muito tempo foi muito inacessível. Ainda é, hoje menos. Mas era muito inacessível. E mesmo a informação de que era pública.
Não se tinha. A informação de que você prestava o vestibular e você não pagava para estudar naquele lugar, o curso que fosse. Assim, mesmo essa informação não era uma coisa assim que as pessoas sabiam, que as pessoas conversavam. E aí, na USP, quando eu entrei, estava tendo uma movimentação forte por cotas sociais e raciais. Já tinha sido adotado nas federais, já tinha sido referendada pelo STF, a USP, nada. Assim, não fazia nada, não se movia para criar essa forma de acesso, assim. E tinha a luta na USP desde os anos 80 em relação a isso, assim, desde muito tempo. Mas quando eu entrei, estava num movimento mais movimentado, assim. E eu lembro que a gente conseguiu, a partir do movimento estudantil e do Núcleo de Consciência Negra da USP, que era uma instituição que tinha lá dentro, fazer esse debate e pressionar a reitoria. E foi, acho que, um processo para mim que me ensinou muito, foi muito pedagógico para mim, porque foi uma experiência de vitória, inclusive. Então, acho que para mim teve muito a ver com eu topar seguir militando, topar seguir no partido, topar seguir estando, né, numa vida de luta, porque foi um processo em que a gente lutou muito, mas venceu. Assim, então, acho que teve a ver até com uma visão positiva assim, que eu tive da luta, porque a gente começou a fazer esse debate com muita força, eu lembro, pelo menos quando eu entrei mais esse debate com força, 2014, 2015. E aí a coisa foi conquistar em 2017. Mas nesse meio tempo, a gente fez de tudo, fez ato, fez protesto. A gente tinha um grupo, a gente fundou por um tempo, um grupo chamado Ocupação Preta. Tem até documentário sobre isso. Assim, a Ocupação Preta era um grupão de coletivos de alunos negros de vários cursos. Assim, então era isso. Não era tanta gente, porque era antes das cotas, né? Mas era isso. Tinha eu e mais uma na psicologia. Tinha 2 na engenharia. Tinha 1 na medicina. Tinha 10 ali nas ciências humanas, assim. E aí a gente juntava e se reunia toda semana, ali no Grupo de Consciência Negra da USP. E aí a gente tinha uma coisa chamada que era Ocupação Preta, que era... A gente entrava numa sala de aula, antes do começo da aula, e ocupava metade das cadeiras. Então, a gente sempre marcava com antecedência qual era a aula, qual era o professor, nunca era à toa. Era sempre alguma coisa que fosse gerar... A ideia era chamar atenção. Ou um professor que já tinha sido acusado de racismo, ou um professor famoso. Eu lembro que na época a gente invadiu a aula do Haddad, que ele era professor da USP, que era pra aparecer. Era pra aparecer, assim. Fomos na medicina, foi um bafafá gigantesco. Mas a ideia era... A gente marcava, né? Era todo um método que a gente tinha. Chegava 10 minutos antes da aula, ocupava metade das cadeiras, como era tudo aluno USP, não podia tirar. Sim. Porque a gente era aluno USP. E aí via o constrangimento acontecer. E aí filmava, e aí isso foi ficando... Eu lembro que teve uma vez que a gente estava em 50, a gente ocupou uma sala, assim. E era uma auditória, a gente ocupou metade. Foi assim, as pessoas começaram a tirar fotos, começaram a vir, porque era visualmente muito chocante. Porque era metade da sala ocupada por jovens negros. Assim, e era pra chocar, era pra criar, era pra fazer um negócio, assim. Sim. E aí, isso durou por alguns meses, assim, a gente entrava em sala de aula, não dava pra todo mundo, porque tinha que casar horário e tal, a gente era aluno, né, estudante. Mas aí eu lembro que isso foi uma experiência muito vitoriosa, assim, porque a gente conseguiu no final. No final, cotas foi aprovado depois de muito custo. Foi assim, em 2016 a USP topou entrar no Enem. Eu lembro que na época teve uma discussão, nossa, muito desonestas, assim. Eu lembro que na reitoria, na época, muito resistente a cotas, colocava, não, vocês querem colocar o Enem por uma questão política. Na época o PT ainda estava no governo. Sim. Acusava que era porque queria fortalecer o governo do PT, porque estava querendo, que não tinha nada a ver com cotas, que eram movimentos partidários, que queriam, na verdade, tirar a autonomia da universidade para o governo federal e o MEC tomar conta da USP. Assim, uma coisa... Não tinha nada a ver, assim. Quase paranoia. Quase para... Assim, né? Fazia essa leitura, eles faziam essa leitura, né? Mas aí, no final, entrou o Enem, né? Ainda sem a política de reserva de vagas. Mas aí era isso. Eu lembro que 2016 foi opcional. Alguns institutos podiam aderir ao Enem, mas só se quisesse. Então, foi aos poucos. Né? Foi uma coisa que ainda foi... Aí foi isso, 2016, alguns aderiram ao Enem, a psicologia aderiu no seu máximo, assim, a medicina não aderiu, a engenharia não aderiu, assim. Aí em 2017 foi obrigatória, todos os institutos aderiram e foi um processo de reserva de vagas gradual. Até 2023, né, ano que vem, ainda não está completo, ser 50% das vagas, assim, para pretos, pardos e indígenas. Na verdade, assim, 50% escola pública, assim, e ter a porcentagem do estado de São Paulo, né, para pretos, pardos e indígenas. E isso vai ser completado ainda no ano que vem, mas foi uma vitória de lá de 2017. Assim, então foi algo bem forte assim para nós. Acho que foi uma experiência de luta e vitória que me moldou, assim.